Vamos orar? Louvamos-te, ó Deus, por mais esta oportunidade de estarmos falando contigo e pelas oportunidades que o Senhor Deus vai nos dar a partir de agora. Uma delas é devolver os dízimos, as ofertas, como demonstração de bênçãos que o Senhor Deus concede na nossa vida. Também cantar louvores ao teu nome, a nossa atenção à tua palavra. Obrigado por essas oportunidades, Senhor. E recebemos de ti de bom grado as tuas bênçãos, de bom grado as tuas orientações. Que neste momento, mais ainda, a sua presença seja vista no meio de nós, em nome de Jesus. Amém. Consultórios vazios. Aos 25 anos, iniciei uma residência médica na especialidade de otorrinolaringologia. Eu já estava casado com Deise e juntos fizemos um pacto com Deus de não só permanecermos fiéis na devolução dos dízimos, mas de contribuirmos mais através das nossas ofertas, como gratidão pelas inúmeras bênçãos que Ele nos dava diariamente. O tempo passou, concluí minha residência médica e recebi meu título. Minha esposa já trabalhava como arquiteta e durante alguns anos atendeu a igreja em vários projetos. Naquela época, recebemos uma boa proposta de trabalho na capital do Tocantins, em Palmas, e vimos ali a mão de Deus, pois boa parte da família já residia nessa cidade e então estaríamos todos reunidos novamente como família. A princípio, trabalhei numa clínica junto com outros médicos especialistas na área. Deus foi nos abençoando de tal maneira que em pouco tempo já participava de uma sociedade em uma nova clínica e não me faltavam consultas e cirurgias. Na igreja, sempre fomos atuantes e participamos de todos os projetos missionários. Fui nomeado ancião e líder de mordomia e procurei sempre dar um bom testemunho de fidelidade, e não somente para minha família, mas também para os meus irmãos da igreja. Tudo seguia muito bem, quando em março de 2020 percebemos que a pandemia da Covid-19, que era uma realidade apenas na China, rapidamente nos atingiu em cheio. Nossa clínica, da noite para o dia, se esvaziou de pacientes. Havia muita incerteza e faltavam informações precisas dos órgãos reguladores em relação aos riscos de contaminação. Os consultórios médicos eram considerados grandes focos da doença. Os pacientes desmarcaram tratamentos, consultas e cirurgias. A nossa clínica, que empregava 5 funcionários, viu que se a situação se perpetuasse por mais tempo, haveria necessidade de demiti-los. Lembro-me claramente que um dia, sozinho em meu consultório, sem nenhum cliente agendado, eu clamei ao Senhor, abri meu coração a Ele e pedi proteção para mim e minha família e para os funcionários da clínica. A incidência de contaminação em especialistas da minha área era muito grande devido ao trato respiratório. Roguei ao Senhor que, mesmo que nossa renda caísse, que não nos faltasse nada e que não houvesse demissões na clínica. Mesmo seguindo todas as recomendações das autoridades de saúde do nosso país, todos os médicos e funcionários aqui da clínica se contaminaram. Porém, todos se recuperaram bem e ninguém evoluiu com gravidade. Hoje, quando olhamos para trás, vimos que muitos milagres aconteceram durante essa pandemia. Com o passar dos dias, vimos que o milagre acontecia diante dos nossos olhos. Percebemos que as demandas de consultas e cirurgias voltaram aos níveis normais, e isso nos encheu de alegria e esperança. Tivemos a certeza de que era a resposta de Deus para as nossas orações. Tivemos a grande felicidade de ver meu pai sendo batizado, depois de orarmos por ele durante 36 anos. Amém. Como uma bênção abre o caminho para outra bênção, nossa administradora da clínica, Bruna, compreendendo tudo o que estava acontecendo ao nosso redor, passou a se interessar pela igreja, estudou a palavra de Deus e decidiu se entregar a Cristo através do batismo. O meu apelo
você ver é que, apesar das dificuldades, que você possa entregar o seu caminho ao Senhor, confiar nele e o mais ele fará. Assim como ele fez comigo, com a minha família e com os nossos funcionários. Agora vamos todos juntos? 1, 2, 3. Provai e vede. E agora eu os convido para este momento especial de adoração e louvor, através dos dízimos e ofertas. Que Deus os abençoe ricamente. Amém. Grandioso e amado Deus, muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos que tem derramado por cada um desses irmãos que estão aqui, Senhor. Senhor, muitas vezes as pessoas vêm e não conseguem, não têm o que doar, mas nós sabemos que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Senhor, abençoe aquele que também não conseguiu doar, e na próxima vez, Senhor, no próximo sábado, ele já possa receber as suas bênçãos e compartilhar contigo nos dízimos e nas ofertas. Abençoa as ofertas que estão aqui nas salvas, que elas possam atender, Senhor, cada pessoa e fazer o que lhe provém, Senhor, que é avançar com a sua palavra aqui no reino, aqui na terra, para que um dia nós possamos estar no reino dos céus. Nós te pedimos essas bênçãos em nome e por amor de Jesus. Amém. Feliz sábado, crianças! Tudo bem? Como é que foi a semana? Muito boa? Nossa história hoje é sobre este homem. Quem foi esse homem? Noé. E eu vou começar a te contar a história de Noé, que está aqui em Gênesis 6:5. Conta a história. Vamos focar, pessoal.
Aqui diz: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e lhes pesou o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém, eu sempre gosto de um porém, né? Porém sempre é bom. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Quem achou graça diante do Senhor? Isso quer dizer que Noé era bom. E Deus gostava dele. E por que? E Deus com isso? O que Deus pediu a Noé? Ele construiu uma arca. Vamos construir uma arca? Vamos construir uma arca? Vamos construir uma arca. Precisam construir uma arca. Vamos lá. Aqui, ó. Vamos lá, pessoal. Aqui em cima do piano, vamos pegar para estragar. O que vem primeiro? A base. Em cima da base, o que vem? Muito bem. Depois nós temos o telhadinho da arca. Pode sentar, pessoal. E por último, o que nós temos? Pode sentar. Pode sentar. Vamos sentar. A família de Noé já está dentro da arca. Né? A família de Noé já está. Porque Deus salvou quem? Noé, a esposa e sua família. Então, a família de Noé já está dentro da arca. Cadê os animais? Quem levou os animais para a arca? Quem levou os animais para a arca? Vamos procurar um especialista? Quem levou os animais para a arca? Foi Deus. Quem é os ajudantes de Deus? Os anjos. Então, no momento, vocês vão ser os anjos e vocês vão lá para a floresta, para o deserto, e vocês vão pegar os animais que estão com as pessoas aí na igreja. Vocês vão trazer animais de 2 a 2. E vocês vão matar alguns. Vão lá pegar os animais. Todo mundo tem um animal. Vai lá cuidar com alguém. Davi, traz esse. Traz, pega um, traz. Vamos por aqui. Senão vocês vão misturar os bichos. Vamos lá na fileirinha. Eles entraram em fila. Todos eram bem organizados. Família de O hipopótamos. Aqui está faltando outro gorila, não tá? Tá faltando um outro jacaré. Cadê? Os animais vindo de par em par. Tem animais vindo sozinho. E tem gente se perdendo em tantos animais. Ô, anjo. Peraí, que ainda falta mais um irmãozinho aqui. Agora vem a família de ursos que vai poder não ver o urso. Muito bem. Aqui está outro jacaré.
sentar? Como ficou bonita a nossa arca com nossos bichinhos, né? Deixa eu pôr o gambá junto com o gambá. Os nossos camelos aqui, que tá difícil eles ficarem em pé. Muito bem. E aí, eles entraram de 2 em 2 na arca e Deus salvou eles. E por que os bichos foram salvos? Quem obedeceu a Deus? Noé. E Deus abençoou a família dele e todos os bichos. Então nós precisamos obedecer a quem? A Deus e depois? Os anjos. E quem? Jesus. E depois? O pai e a mãe, né? Vamos orar? Vamos juntar as mãos e vamos orar a Deus? Querido Pai que estás nos céus, obrigada pelas bênçãos. Ajude-nos a obedecer o que tu mandas nós fazemos. Obrigada pela família, pelo pai, pela mãe, pelo irmão e pela irmã. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja abundante em nossos corações, amém? Estamos muito felizes nesse sábado e agora nós vimos aqui, não é, uma liçãozinha assim bem tranquila que todos acabamos participando. Louvado seja Deus pela alegria das crianças, não é? Então vamos nos colocar em pé e louvar a Deus com o hino de número 214. Senhor, Rei de Israel,
aqueles que puderem para nós nos ajoelharmos para uma oração. Maravilhoso Deus, Deus Criador de toda a terra, o nosso Salvador e o nosso Redentor. Estamos aqui, Senhor, muito felizes e gratos ao Senhor, porque tem nos sustentado dia a dia, a cada momento. Obrigada, Jesus, por estarmos na Tua presença neste sábado. Obrigada, Jesus, pela vida, saúde, porque cuidasse de nós durante essa semana. Nós tivemos temporais em São Paulo, nós tivemos muitas árvores caídas e muitas perdas de energia em alguns bairros. Nós temos passado por momentos de turbulência, a natureza está bastante, irritada com as coisas que estão acontecendo. E nós estamos aqui para te louvar, Senhor. Obrigada, Senhor. E te pedimos, Senhor, a tua bênção especial sobre aqueles que tiveram perdas, sobre aqueles que sofrem, Pai, sobre todas as calamidades que estão no mundo aí afora. Sabemos que é muita dor, muito sofrimento, muita angústia. Pai, nós ouvimos aqui pedidos de oração sobre pessoas que têm pensamentos suicidas. Pai querido, que o Divino Espírito Santo possa visitar essas pessoas, porque sabemos que só Tu tem o poder, Senhor, para nos tirar do estado de prostração. Ó Deus Todo-Poderoso, abençoa a Tua igreja na face da terra, Pai. De modo especial, nós te suplicamos aqui pela nossa igreja de Vila Jataí, sobre cada irmão que aqui se encontra, ó Pai, se tivermos visita aqui também, entregamos em Tuas mãos, sobre os nossos filhos, ó Pai, sobre todas as nossas necessidades, que o Senhor esteja, ó Pai, a nos socorrer pela Tua graça e misericórdia. E que a luz do Espírito Santo agora resplandeça no Teu servo, nosso pastor Estivo, que ele traga para nós uma mensagem de fé e esperança, Pai. Que alegre os nossos corações e nós possamos sair daqui alimentados pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Helena. Helena sempre muito prestativa, viu? Deus abençoe. Então, nesse instante, nós convidamos o nosso pastor, e nós vamos agora ouvir essa mensagem, que o Espírito Santo, como sempre, te use para a honra e glória de Deus. Obrigado, Maria. Bom dia. Bom sábado. Bom sábado. Parece que o verão está indo embora, né? A pergunta é, será que ele chegou? Porque nem calor fez esse ano, não é verdade? Eu sou do frio. Eu gosto do frio. Também. Mas esse ano parece que o verão passou de largo aqui em São Paulo, porque parece que fez mais frio do que calor, né? Bom, é que aqui, na verdade, o paulistano não sabe o que é calor, na verdade, né? Se você quiser um dia saber o que é calor, vai lá para a terra da Alécia, que é Petrolina. 40 graus. Vai lá para Belém, que é a nossa terra. Piauí, né? Cuiabá, né? Ali você realmente chega a passar mal. Passa mal mesmo. Quem não está acostumado, passa mal com o calor. Mas quem gosta do calor aqui? Deixa eu ver a mão. Ah, tem uns fãs do calor aqui. Quem gosta do frio? Deixa eu ver. Deus é bom, né? Dá tudo para todo mundo, não é verdade? Quem gosta da chuva? Deixa eu ver. Ah, eu gosto de chuva também. De noite para dormir com aquele barulhinho, né? Não como eu peguei no trânsito aí vindo aqui, né, para Vila Jataí quarta-feira, que deu medo. Eu pensei que eu não ia passar não, mas passei, né? Uma árvore caída no meio da marginal lá, mas deu tudo certo. Bom, quero desejar meu bom dia a você também, que está nos assistindo virtualmente no seu lar. Obrigado por estar aqui conosco. Espero que você esteja tendo já um bom dia e um bom dia de sábado. O sábado para nós é um dia muito especial, porque Deus reservou bênçãos muito especiais para nós, né? Então eu fico feliz porque você está aqui nesta manhã de sábado. Muito bem, hoje eu achei que seria só eu de homem aqui e o irmão Carlos e o Eric, mas graças a Deus chegou um reforço aí no meio do caminho, né? Vocês não sabem o que a gente passou aqui, rapaz. A mulherada toda tomou conta e a gente, eita, vamos ficar quietinho aí, né? Mas foi muito bom ver a lição da Escola Sabatina pela Vivian e muito bem
colocado, parabéns, e os comentários estavam tão bons. Como é bom a gente ouvir, né, orientações e ouvir também que nós temos esclarecimentos, não só bíblicos, como a igreja sempre busca esclarecimentos, e um deles é a escola sabatina. Como eu disse lá no final, num dos meus comentários, o autor da lição da escola sabatina precisou trabalhar com muita sensibilidade, porque este assunto é muito sensível para nós, principalmente na nossa cultura, né? Para a gente trabalhar com alguns temas como esse. Mas que bom, né? É que nós sabemos que nosso Deus, Ele nos deixa todas as orientações possíveis para a gente andar de uma forma tão clara, para não tropeçar em nenhum momento por aí. Nós louvamos a Deus porque a gente está tendo um momento aqui, irmãos, toda quarta-feira, e toda quarta-feira eu me propus estar aqui na igreja de Vila Jataí, trazendo uma série, um assunto que eu tenho estudado de uma forma profunda, em um livro que me chama... Quantas vezes eu vou colocar a mão aqui, né, Márcia? Agora eu coloco a mão no livro da Márcia. A Márcia contou 50 e poucas vezes. 68 vezes que eu coloquei a mão no óculos aqui, porque estou com esse negócio agora, né? Aí eu coloco a mão e eu olho para a Márcia. Quanto agora, Márcia? Mas nós estamos aí nas quartas-feiras, vou colocar a mão no bolso aqui, nas quartas-feiras, trazendo essa mensagem. E até vou pedir autorização para aqueles que estão vindo na quarta, porque nós estamos numa sequência, mas eu ao estudar o trecho, né, que vai servir para todos, mesmo que você não possa estar vindo na quarta-feira, mas vai com certeza, cada trecho da Bíblia nos ajuda a entender um aspecto da nossa vida religiosa, da nossa experiência religiosa. O último sábado que eu preguei aqui, eu falei assim, nós vamos falar sobre santificação no próximo sermão. Mas como o sermão já está pronto, mas eu não gostei muito dele, então eu vou refazer tudo, porque eu gosto de que a coisa esteja bem bacana, para trazer uma mensagem assim, de muita qualidade vinda do céu para nós. Então, como este outro já tinha me preparado também, já tinha estudado, também é um episódio novo, eu acho que eu tinha colocado ali para excluir alguns slides, mas acho que ele está indo todo, mas a gente passa assim mesmo, tá? Então, o que acontece? Nós estamos todas as quartas-feiras, já faço um convite para você que está em casa e você que está presencial, quando puder vir na quarta, todas as quartas nós estamos fazendo essa série sobre o livro de Jonas. É um livro que sempre me chamou a atenção, não só quando eu ouvi a minha mãe contando, quando eu era criancinha, a história de Jonas, o homem que foi engolido por um grande peixe, né? E algumas histórias sempre impressionam a gente. Mas, além deste fato de Jonas sempre me chamar a atenção, quando eu comecei a estudar este livro de Jonas, eu percebi algumas coisas que eu, como pastor, depois como crente, depois como adventista do sétimo dia, e depois como Estevão, eu comecei a entender que eu precisava ouvir mais sobre as experiências do que aconteceu com Jonas. Porque, na verdade, Deus nunca coloca situações na nossa vida se não for para o nosso aprimoramento, para que o nosso caráter seja cada vez mais trabalhado por Deus e pelo céu. Como eu estou falando nas quartas-feiras aqui, nós estamos ainda no capítulo 1 de Jonas, porque sem dúvida nenhuma, gente, eu posso falar isso daí sem pestanejar, sem gaguejar, que nós passaríamos o ano inteiro estudando só o capítulo 1 de Jonas, de tantas informações que Deus nos dá. Por exemplo, o livro de Jonas é usado basicamente ou classicamente como um livro de estudos para missiologia. Ou seja, quem quer fazer missão começa pelo livro de Jonas, para entender o que Deus tem no seu coração. E a principal forma que Deus fala através dos seres humanos é quando Ele chega com a sua mensagem do reino, as boas novas da salvação, logicamente agora nós, no nosso contexto em Cristo Jesus,
mas na época deles não tinha o Messias. Então as boas novas do reino, de um Deus soberano. E aí quando você quer estudar sobre missiologia, você vai ao livro de Jonas e você vai ter aspectos de grandes cidades sendo conquistadas por Deus, mas também pequenos grupos, como foram os homens marinheiros da embarcação que Jonas estava fazendo a viagem, né? Mas principalmente, além dessa missiologia que é estudada no livro de Jonas, eu fui para uma outra vertente. E essa vertente, como eu já expliquei em alguns momentos aqui na quarta-feira, é uma desconstrução de mim mesmo. Vou repetir. O livro de Jonas, para mim, é uma desconstrução de mim mesmo e muitas vezes de alguns paradigmas e rótulos que eu tenho na minha vida quanto ao meu próximo. Mas não só quanto ao meu próximo, quanto a mim mesmo. Na verdade, a salvação, e depois eu vou falar sobre o tema salvação com a gente aqui, mas salvação, o que é salvação se nós fôssemos sintetizar em uma palavra? Salvação é desconstrução daquilo que nós somos. Nós estudamos aqui 2 sábados, um foi cura, né? O outro sábado foi identidade. E quando nós falamos sobre identidade, a gente vai conversar que a nossa identidade, ela é construída aonde nós nascemos, o povo que nós vivemos ao redor, os familiares, dependente daqueles que educaram a gente, eles vão construir a nossa identidade. Só que quando nós somos criados com uma identidade, nós achamos que no nosso mundo, só aquilo que nós vimos e conhecemos é o correto. E quando você rompe as barreiras da tua cultura, por exemplo, da educação que você recebeu dos teus filhos, ou dos teus pais, conhecendo outras pessoas, você vai perceber que a sua verdade não é única, mas que existem outras verdades importantes de nós também notarmos. Eu vou tocar nesses assuntos durante esse sermão desta manhã. Por exemplo, existem coisas, vou dar um exemplo aqui, existem coisas que eu já falei, que existem em Belém do Pará, a minha cultura, que alguns de vocês não têm nem noção do que é. E ao mesmo tempo, existem coisas em São Paulo que você vive, que eu não compreendo, porque você viveu naquela situação, naquela cultura, você cresceu ouvindo aquilo. E para você quebrar esse tipo de pensamento, que a gente chama tecnicamente de rótulos, dá o que fazer. E aí a gente vai a Jonas, e a gente vai descobrir que Deus está desconstruindo a visão de Jonas diante do mundo. Primeira desconstrução, vai a Nínive. E aí você conhece Nínive, você sabe o que era Nínive. Nínive eram os assírios eram violentos, pagãos, maus, gente que não queria saber nada do nada. Gente que, se a gente fosse pensar em fazer uma missão hoje, com certeza nós pensaríamos, primeiro é impossível, segundo é perda de tempo, porque eles não vão ouvir sobre essas coisas. Bom, mas esse trecho já passou, e eu gostaria de convidar você para um segundo trecho, ainda no capítulo 1, mas um segundo trecho que eu gostaria de conversar. Nós vamos conversar nessa manhã, espero que sucintamente, direto ao ponto, porque tem muita ideia que nós podemos usar aqui. Capítulo 1, versículo 10 ao versículo 16. Quero convidar para que você leia junto comigo na sua Bíblia este pequeno trecho de Jonas, capítulo 1, versículo 10 ao versículo 16. É lógico que eu não toquei nesse assunto nas quartas-feiras, nós fomos até quarta-feira passada, que foi o versículo 9, exatamente o versículo 9 do capítulo 1, e agora a gente vai dar uma sequência aí, alguns pontos que eu pensei, de tantos pontos que eu pensei para a nossa reflexão nesta manhã, que sirva para todos, mesmo aqueles que não estão aí, não podem estar acompanhando a sequência da série de Jonas. Versículo 10 diz assim: então, os homens ficaram possuídos de grande temor. E lhe disseram: o que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe o havia declarado. E aí disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme?
porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso, respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçavam-se por alcançar a terra. E eles conseguiam êxito, sim ou não? O que diz a tua palavra aí? Mas não podiam. Por quê? O mar ia se tornando cada vez mais bravo, tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não façais cair sobre nós também este sangue. Quanto a nós, somos inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprovo. Versículo 15: levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Gente, aqui há coisas extraordinárias para a nossa vida, mas eu vou pensar só algumas. Primeira coisa que eu quero pensar é o versículo 10 que nós começamos a ler. Temor é diferente de medo. Hoje, as pessoas no mundo vivem com medo. Nós somos medrosos. Do que você tem medo, por exemplo? Diz aí para mim. Medo. Medo de alguma coisa. Perder minha mãe. Perder a sua mãe. Medo. Ficar doente em cima de uma cama. Medo. Assalto. Medo. Lá atrás. Não entender o desconhecido. Oi? Não entender o desconhecido. Não entender o desconhecido. Medo. Ou esses dias foi exatamente na noite que eu vim aqui para Vila Jataí. Eu até contei isso na quarta-feira, que estava uma tempestade, a noticiário estava dizendo que estava acontecendo o fim do mundo, né? E aí eu me arrumando, os dois pequenos foram lá comigo, quase chorando e dizendo: pai, não sai, pai, não sai, não vai para lá, pai. E eu falei: por quê? Aí ele disse: não, você não está vendo no jornal, tempestade, vai cair granizo, e você, pai, pode ficar e tal. Eu falei: não vai, por favor, pai. Eu falei: não, eu vou sim. Papai é corajoso. Eu não tenho medo de nada, falei para eles. Aí eles disseram assim: e do que você tem medo, pai? Eu falei: eu tenho apenas medo de uma coisa: perder vocês. Do resto, eu não tenho medo. Porque nós temos medo. Eu falei isso para dar um encorajamento. Aí depois eu falei: se eu não voltar para casa, vocês cuidem da mãe de vocês. Aí eles vai ficar apavorado mesmo. Acabou com tudo, né? Vocês cuidem da mãe de vocês. Mas nós temos medo. Se a gente vai listar os motivos de medo, né? Eu já comentei alguma vez aqui com vocês. Dizem que existem uma escala de medos quando se faz uma pergunta geral do que as pessoas têm medo. Primeira coisa que as pessoas têm medo: dentista. As pessoas têm muito medo de dentista, no índice geral. Segundo, falar em público. Tem medo de falar em público. Outro, altura. Eu particularmente tenho de altura. Eu chego assim, eu até me encorajo às vezes, mas sabe, quem tem medo de altura aqui vai entender o que eu estou dizendo. Quando você chega perto assim, parece que a perna amolece. Você não tem mais controle sobre si, né? Medo de altura. Eu tenho medo de altura. Tem gente que tem medo de bichos, né? Cobra. Aranha, e assim por diante. Medo. E o que me chamou a atenção nisso daqui? Alguém já andou em alto mar ou já pegou alguma tempestade enquanto estava navegando, seja num barquinho, seja num cruzeiro, seja em alguma coisa? A Fran já teve essa sensação. Já teve essa sensação. Você também. Não é uma sensação muito boa. Não é uma sensação muito boa. Eu quando morava em Santa Catarina, tinha muitos irmãos que eram pescadores, e eles me chamavam para pescar a tainha, na época da tainha. Só que na época da tainha é frio e o mar está bem agitado. E eles vão naquelas canoas grandes, né? Mas diante da tempestade, e você começa a ter medo, porque você começa a ver aquelas ondas subindo diante de você, e
você se sente pequenininho diante dessas ondas. Então, o que está acontecendo nesse contexto aqui? Por que eu comecei dizendo que temor é diferente de ter medo? Antes de encontrarem Jonas, como aqueles marinheiros estavam? Que você conhece a história. Como eles estavam? Com medo. Isso é um detalhe importantíssimo de nós entendermos nessa jornada que nós vamos fazer rapidamente nessa manhã. Eles estavam com medo basicamente do quê? Antes de encontrarem Jonas, antes de Jonas dizer para eles quem ele era, o Deus que ele servia, qual era a sua pátria, resumindo, qual era a sua identidade. Antes do capitão chegar lá no porão do navio, a chacoalhar Jonas e levar ele lá para cima. Antes disso, eles estavam morrendo de medo. Medo do quê? De morrer. Por que nós temos medo? Porque nós temos medo de morrer. É desconhecido, né? É desconhecido, mas você vai diante de uma cobra venenosa. Por que você não chega perto da cobra venenosa? Porque você tem medo de morrer. Não é por causa só da picada que vai doer. Se alguém disser assim para você, essa não é venenosa, mesmo assim você tem o medo, mas você sabe que se ela picar, é uma dorzinha ali e pronto. Mas o básico do nosso medo é medo de morrer. Medo do desconhecido. Medo de deixar pessoas que nós amamos. Eles estavam antes com medo. Só que interessantemente, curiosamente, quando eles ouvem de Jonas qual era o seu Deus, quem era o seu Deus, e eles têm a consciência de quem era o Deus de Jonas, o termo muda no versículo 10. E o termo que o versículo 10 vai usar, se você for notar junto comigo, é: então os homens ficaram possuídos de grande... Qual é o termo agora? Isso é lindo. Isso aqui é lindo. Porque ter medo é diferente de sentir temor. Diante da rebelião do profeta Jonas, acontecem tempestades na vida de Jonas. E isso eu já começo a entender, que diante das nossas rebeliões, o que significa ser, o que para você significa a palavra rebelião? Uma ideia. Ir contra. Rebelião. Estou indo de encontro ou contra a isso que está sendo proposto. Revolta. Rebeldia. Quando existe alguém rebelde. É porque a mãe, ouvi muito isso da minha mãe quando era pequeno. A mãe diz, vai para a esquerda, você vai para a direita. Você está sendo um filho rebelde. Ou seja, contrário à vontade. E quando a gente vai aplicar a rebeldia de Jonas para a nossa vida, a rebeldia pode ser não só pelo fato de Jonas ter recusado ir pregar em Nínive, mas a rebeldia vai acontecer em micro-rebeldias que podem acontecer na minha vida, em situações menores. Porque a ideia é aplicar para a nossa vida. A ideia é percebermos em Jonas. E percebermos como Deus desconstrói os nossos pensamentos com as suas vontades. E as vontades de Deus podem ser desde ir à igreja, que pode ser uma questão meio simples para nós, como grandes coisas que a gente acha impossível. A rebeldia de Jonas vai nos dizer algumas coisas importantes. A maior e principal delas: toda vez que eu me rebelo contra Deus, não significa que seja uma rebelião grande, que a gente pensa em rebelião, coisas assim, desde sair da igreja e virar as costas completamente para Deus. Mas rebelião não é só isso. Existem as pequenas rebeliões, aquelas que você e eu conhecemos, que Deus nos diz: abandona isso, cuidado com esse pensamento, vai por um outro lado que não é esse que você está indo. São pequenas rebeliões. E toda vez que nós assumimos e abraçamos uma rebelião, é uma coisa que Jonas vai me dizer, tempestades começam na nossa vida. Já percebeu isso alguma vez? Uma micro rebelião, uma coisa que você achava que não tinha nenhuma importância
para Deus, mas de repente aquela pequena rebelião, aquela pequena decisão contrária acarreta consequências assim que às vezes tem gente que leva isso para a vida inteira, decisões erradas, porque é um tipo de rebelião. A gente vai entender que existiu uma tempestade, e o mais incrível de tudo é que essa tempestade, ela está formada no contexto de Jonas pelos pagãos e pelos marinheiros que estavam ali remando? Não, porque você vai ver logo depois que eles se dizem inocentes e eles são inocentes, porque eles estão fazendo o seu trabalho cotidiano. Quem está sendo rebelde para com Deus não é o mundano. Quem é? É o crente. É o crente. E aqui há duas formas da graça de Deus para conosco. A primeira forma é que tempestade na nossa vida nem sempre é resultado de naufrágio e de morte. Talvez as tempestades na nossa vida sejam sinais, dicas. É Deus estalando os dedos e dizendo assim: filho, acorda da tua inércia. Você está dormindo demais no porão. Você está se iludindo muito com essas coisas que você está vendo por aí. Verdade. Você está ficando hipnotizado pelas coisas do mundo, por tuas próprias vontades, por aquilo que você acha. Então está na hora de acordar. E aí Deus permite algumas tempestades, e tempestades vão se transformar em graça. É Deus dizendo assim para a gente: olha, eu estou mandando sinais porque eu estou perseguindo você. Esse é o modo de graça das tempestades. O outro modo de graça de tempestades é quando Deus olha para a vida de um ser humano que nem nós, cristãos, e diz assim: o mundo que você vive é uma verdadeira tempestade na vida das pessoas. É uma confusão. Hoje de manhã eu saí de casa, eu ouvi alguém berrando com alguém lá no apartamento. Existem pessoas que já acordam Viradas. na tempestade. Tá virada. E vão viver a vida na tempestade, na confusão. E quem foi colocado por Deus para trazer paz em meio às tempestades na vida dessas pessoas? É o crente que é simbolizado por Jonas aqui. E aí você vai ver essas coisas. Deus trazendo uma tempestade por causa de uma rebelião. As nossas rebeliões, elas trazem tempestades para a nossa vida, e mesmo assim Deus pode converter estas tempestades, por incrível que pareça, em bênçãos e vitórias, não só para nós, mas para as pessoas que estão ao nosso redor. Quando os marinheiros ouvem que Jonas é o causador dessa tempestade, quando eles têm consciência de que é uma coisa sobrenatural, eles não têm mais medo, eles temem. E aqui há uma diferença em você ter medo e temer. E é aqui que eu gostaria de colocar algo extraordinário, estudando esse trecho da Bíblia. A palavra temor, esta mesma palavra que você acabou de ler no versículo bíblico aí, em hebraico, ela significa temer, respeitar, reverenciar, ser temido. A gente vai notar umas coisas importantes aqui. Toda vez que, ou quando nós conhecemos a Deus, a proposta de Deus é que mesmo em meio às tempestades da vida, o sentimento de medo seja afastado. A partir do momento em que eu conheço a Deus, o temor deve fazer parte da minha vida. Deve fazer parte. Aconteceu com aqueles homens. Aqueles homens, até alguns versículos antes, eles tinham medo de morrer. Mas ao conhecerem o Deus de Jonas, mesmo que não conhecendo com estudo bíblico, fazendo teologia, lendo comentários bíblicos,
foi tão forte, tão significativo, que eles esqueceram o medo que eles tinham de morrerem na tempestade, e agora eles substituíram pelo temor a Deus. Muito bom. Isso não é maravilhoso, saber que Deus, ele reverte uma situação ruim na vida de pessoas que não conhecem para uma situação onde eles pensam assim: podem vir as tempestades agora, se eu estou com Deus, Amém. eu estou seguro. Foi isso que eles sentiram. A gente não estava entendendo até agora como a maioria de pessoas que não conhecem a Deus e o Evangelho e as boas das novas da salvação. A vida deles é uma tempestade, mas aí chega o crente na vida dele. E mesmo que nós cheguemos com as imperfeições de Jonas, com as nossas rebeldias interiores, Deus abençoa as pessoas a si mesmo, pelo simples fato de um dia nós termos tomado uma decisão ao lado dele. Ou seja, em outras palavras, Deus está dizendo: vocês estão nesse mundo com uma missão. E qual é a missão? Abençoar o teu próximo. Porque o teu próximo, ele vive uma vida tempestuosa no casamento, na educação dos filhos, no seu trabalho, na saúde, como ele vive, a qualidade de vida, o que ele come ou deixa de comer, é uma loucura. Mas de repente, mesmo diante dessas tempestades, você chega na vida dessa pessoa, e ao invés de ela sentir medo, quando ela entende e aceita, ela começa a sentir o quê? Temor a Deus, e a vida dela é transformada. Impressionante, né? Mesmo com as nossas imperfeições, como aconteceu com Jonas, Deus mostra uma saída, um escape para as pessoas que estão ao redor, chamadas aqui na Bíblia e simbolizadas no mundo onde nós vivemos, de ímpios, de pagãos. Olha que Jonas começa a ser despertado por Deus para entender que ele não sentiu o temor de Deus ao fugir de Deus. Mas existiram pessoas que a gente provavelmente acharia que eles não estariam nem um pouco a fim de ouvir a palavra de Deus, e acabaram ouvindo a palavra de Deus. Exemplos positivos. Eu tirei 2 exemplos positivos da palavra temor da Bíblia. Gênesis 22:12 conta que um dia Deus pediu o filho, o único filho para Abraão, seu único filho. E o texto da Bíblia vai dizer, então disse, no final dessa experiência de Abraão, né? Porque eu imagino que Abraão sentiu medo no começo. Mas logo depois esse medo, como diz a Bíblia, ele foi demonstrado por, primeiramente, temor, a substituição de medo de perder o seu filho, até porque eu acabei de dizer para vocês que eu não tenho medo de muita coisa, como quando os meus meninos me perguntaram, mas eles perguntaram: do que você tem medo? Eu tenho medo de perder vocês. Isso é medo. Mas mesmo diante dessa circunstância, Abraão, ele, acima do seu medo, ele sentiu temor por Deus. E aí está na Bíblia dizendo: então disse o anjo: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negastes o teu filho, o teu único filho. Este é um exemplo positivo de temor. Mesmo diante dos pedidos ilógicos de Deus, quando eu temo, eu obedeço a sua palavra. E aí eu quero voltar numa frase que eu falei já aqui algumas vezes. Deixa eu só voltar rapidamente aqui. E essa frase começa a fazer sentido agora. Não é a incredulidade que gera desobediência, mas é quando eu desobedeço. Pode inverter pela palavra rebeldia. É quando eu torno a minha vida rebelde à vontade de Deus, é que eu começo a me tornar incrédulo. Muito bom. Percebe? Por que eu digo isso? Porque os ímpios eram incrédulos. Esses ímpios, marinheiros pagãos, eles eram incrédulos. Mas não foi a sua incredulidade que provocou a sua desobediência. Quando Jonas olha, ou é interpelado por esses marinheiros, eles dizem assim: o que a gente vai fazer agora para resolver o nosso problema? É quando o ímpio, você está estudando a Bíblia com ele, e ele diz: nossa, que maravilha, encontrei algo que as minhas tempestades, mesmo que eu tenha essas tempestades, temendo a Deus, eu sei que eu estou seguro. Então agora o que eu preciso fazer para que minhas tempestades elas sejam acalmadas? E sabe, é interessante notar que
as mesmas respostas que nós damos para aqueles que não conhecem a Deus e estão nessa confusão, são ilógicas, são as mesmas de Jonas. Jonas, como estudou um professor de estudos da Bíblia, ele chega para eles e fala: agora vocês vão precisar tomar atitudes ilógicas. Você precisa guardar o sábado. Você precisa parar de comer carne de porco. Você precisa começar a devolver o dízimo. Você precisa começar a ser fiel à sua esposa, ao seu marido. E aí, a gente vai dizendo coisas ilógicas para essas pessoas, porque no delinear da vida, na rotina da vida, muitas dessas coisas são totalmente ilógicas. Sim, eu vou ter que atrasar minha faculdade 3, 4 anos, porque eu não vou assistir sexta-feira à noite a aula, e aí então, é ilógico, sim, mas eu sou pai, sou mãe, se eu deixar esse emprego para trabalhar no sábado, meus filhos, pois é, mas é ilógico. Jonas disse para ele: vocês vão ter que me pegar e me jogar no mar. Eles dizem que é ilógico isso. Como pode? Não pode, eu não vou fazer isso. Tanto é verdade que eles resistem no primeiro momento, e a Bíblia vai dizer no versículo 14, e eles continuaram remando. Jonas dizendo: vocês têm que ter atitude, tomar uma decisão. Para a fúria do mar cessar na vida de vocês, vocês têm que tomar uma atitude ilógica. E qual é a atitude? Me joguem no mar. E eles dizem: não é possível. Nós vamos resolver da nossa maneira. E qual é a maneira mais lógica? Para marinheiros que estão enfrentando o mar, qual é a maneira mais lógica? Eu vou remar. Joga tudo fora do barco, coloca essas velas o mais forte possível para o vento dar forças para a gente, ajudar a gente, e nós vamos remar. Muda a direção do leme, tantos graus para a esquerda, tantos graus para a direita, e ele suando a camisa, e a água entrando no barco, e a Bíblia diz que a tempestade diminuía, assim ou não? Cada mais vez que eles se esforçavam, mais a tempestade aumentava. Porque nós, irmãos, não fomos feitos para remar sozinhos. Há um Deus que está no leme, e Ele quer direcionar e nos ajudar a levar o barco da nossa vida para o porto seguro. Só que muitas vezes nós insistimos em fazer do nosso jeito, aí bagunça tudo. Do nosso jeito. A gente rema, né? O que você faz a semana toda? Rema. Está lá com um palmo de língua para fora, calos nas mãos, a mão está sangrando, e você está remando. Só que aí você não lembra de manhã, antes de sair do trabalho, orar a Deus e dizer: Senhor, direciona a minha vida. Por quê? Você está remando, você já acorda apavorado, como é que fala, cheio de ânsia, ansiosidade, na verdade, ansiosidade, o despertador acabou de tocar, a primeira coisa que você já olha é o celular para saber se as mensagens do trabalho chegaram, se aconteceu alguma coisa de madrugada que você deveria ter sabido, você está sabendo, e já sai de casa, toma um banho, toma um cabelo e vai. Esbaforido era a palavra que eu... É assim. Remando e rema. E aí está aí, cheio de olheira, cansado. Não quer vir para a igreja porque está tão cansado da semana que é bom ficar em casa para ter uma paz e descansar. Essa é a nossa vida. E Deus fala: puxa, mas está tão fácil. Está tão fácil resolver esse dilema na tua vida. Está tão fácil resolver essas questões na tua vida. Está tão fácil. Versículo 15, quer ler junto comigo? E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar. E o que aconteceu? A Bíblia não diz que aí, devagarinho, aos poucos, o mar foi diminuindo a sua agressividade, foi diminuindo a altura das ondas, os relâmpagos, porque um vento foi passando, e mesmo assim, Deus é tão generoso, que Ele não dá margem para essas coisas, na sua palavra e nas suas atitudes. Existem outras traduções bíblicas que elas chegam a dizer que, quando eles fizeram a vontade de Deus, o mar e a sua fúria cessou. Sabe qual é a palavra que eu mais gosto? Imediatamente. Pum!
É Deus dizendo assim, estava tão fácil. Bastava seguir o mandamento, bastava seguir a orientação, bastava seguir a ordem de Deus, bastava seguir a vontade de Deus. E vocês fizeram o quê? Muito, não sei quantas horas eles ficaram remando para não jogar Jonas ao mar, não sei quantas coisas eles jogaram ao mar, não sei quantas velas foram rasgadas, não sei quantos remos se perderam, não sei quantos buracos foram feitos no barco. O importante é saber que enquanto a gente se rebela com Deus, uma coisa é certa, as tempestades virão, e não é porque Deus manda. No caso de Jonas, foi uma atitude particular de Deus, teologicamente dizendo, mas as tempestades, sabe, as doenças quando chegam, e parece que você perde de emprego, não sei o que, mas não é Deus mandando essas coisas, mas Deus usa a fúria desse mundo para nos alertar. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Volta para mim, confia em mim, olha de novo para mim, volta para a rota que você foi mandado ir, que você está totalmente ao contrário, porque a rebelião está acontecendo na nossa vida, em alguma coisa. Às vezes é o tempo que nós gastamos com Deus que está sendo exigido por Ele. Talvez você é um bom dizimista, talvez você estuda a lição da escola sabatina, mas talvez esteja faltando aquele momento de intimidade com Deus que exige qualidade de tempo. Sabe o que eu estou dizendo? Não é uma coisa que você faz estalando os dedos, é que você para e diz, Senhor, agora somos só eu e você. Impressiona minha mente, meu coração, agora eu quero passar tempo devagarinho contigo. Talvez seja isso, não sei. Eu só sei que quero terminar com as formas de Deus amar, né? Nós já entendemos o temor. Existe mais um momento aqui de Jonas que eu gosto muito, né? Que a tempestade fez Jonas recobrar o juízo espiritual. Verdade. E esse juízo espiritual que nós muitas vezes nos esquecemos, deixamos a amnésia tomar conta da correria do dia a dia. No caso de Jonas, e muitas vezes no nosso caso, e foi comentado isso na lição da escola sabatina hoje, recobrar o juízo espiritual se dá quando finalmente começamos a pensar em alguém, qualquer pessoa que seja além de nós mesmos. Sabe qual é o grande problema da igreja? E por que Jesus não voltou até hoje? Porque nós tomamos conta demais da vida dos outros. Esse é o nosso problema. Não cuidamos, tomamos conta, não cuidamos. Tomamos conta para vigiar, a palavra. Esse é o grande problema da igreja. Você sabe, e aqui eu vou finalizar com estas dois pensamentos. Sabe qual é o padrão do amor de Deus? Eu descobri isso lendo o livro de Jonas estudando. Primeiro padrão de Deus é um Deus, eu vou usar as minhas palavras, mas não significa que é isso que Deus sente, tá bom? É só para traduzir, para tentar ver se a gente consegue entender melhor. Primeiro padrão de Deus é um amor obstinado. Sabe aquela coisa obstinada? Você quer uma coisa e você vai atrás, e você persegue, e você corre atrás, e você não tem tempo ruim, e se você está doente você vai a si mesmo, mas se você está com saúde você vai a si mesmo, e você corre atrás daquilo. Eu imagino que você já fez isso por algumas coisas. Eu, por exemplo, era obstinado pela Daniela, então eu fui até ela dizer sim. Enquanto ela não disse sim para mim, eu não cansava. Ganhei pelo cansaço. Obstinação. Vou conseguir. Vamos atrás. Isso é obstinação. O primeiro padrão do amor de Deus que a gente vê do Gênesis ao Apocalipse é um Deus que persegue você, que caça você, que vai atrás de você. Como é que você sabe disso, pastor? Alguém pode me dar um exemplo disso? Gênesis, Adão e Eva. Como estava Adão e Eva depois do pecado? Escondidos. Porque a Bíblia diz que em toda a viração do dia Deus ia perseguindo eles, ou se convidando todos os dias para estar com Adão e Eva. Quando eles pecam, eles se escondem. Deus sabia onde eles estavam, sim ou não?
Mesmo escondido, sim ou não? Mas qual é a pergunta que Deus faz? Adão, Eva, aonde estás? Onde vocês estão? Porque Deus queria que eles tivessem a consciência de que ele estava atrás. Ele estava no calcanhar, estava seguindo. Ele gosta disso. Aí você vai ao povo de Israel e Deus olha para para Moisés e diz: Moisés, construa um templo, uma arca, um tabernáculo. Por quê, Senhor? Porque eu gosto de habitar no meio do meu povo. Olha ele caçando nós hoje. Aí vem o Novo Testamento. E o Deus do céu fala, o anjo do céu fala com José e diz: você vai dar um nome para o menino. Qual é o nome do menino? Emanuel. O que quer dizer? Deus caçando o ser humano, Deus perseguindo o ser humano, Deus querendo fazer parte da vida do ser humano. Emanuel, Deus conosco. Aí Jesus vem, e ele se torna homem, e ele começa a pregar. Quais são as 3 principais parábolas de João 15 que ele vai dizer para nós? Primeiro, o filho pródigo. E aí ele diz que o filho pródigo volta, e o que o pai faz? Ele corre ao encontro do filho. Ele corre. É Deus correndo ao nosso encontro. Aí, para reforçar a ideia, ele conta a parábola de qual? Outra parábola. Dracma, que ele está como? E aí, para reforçar mais a ideia, ele diz assim: eu não fico só esperando lá em casa. Ele conta a história de quem? Da ovelha. E aí ele fala que o pastor, ele quando percebe que o aprisco está seguro, mas está faltando uma, ele corre atrás da ovelha. Este é o primeiro padrão do amor de Deus que eu aprendo com Jonas. Ele corre atrás. Ele está correndo atrás de você. Mesmo embora as nossas rebeliões, ele está correndo atrás, ele está perseguindo. É o amor obstinado de Deus por nós. O que ele viu em você? Fala para mim aí. De bom. De interessante. Não, pô, agora eu vou correr atrás da Tereza, por quê? Pô, a Tereza, o Estevão, Deus, olha, eu não posso viver sem o Estevão. Mas ele está falando isso. Mas ele olha para mim e ele vê o que de interessante? Isso que eu fico perguntando. Só que eu sou filha dele, aí ele veio dizer: minha filha. Aí ele olha para nós e ele percebe que ele tem uma palavra, e a palavra dele é santa, pura e não pode voltar atrás. Ele disse assim: eu fiz uma aliança com cada um de vocês. Este é o meu compromisso com vocês. E por mais que a igreja seja defeituosa, como diz, né, Ellen White, defeituosa, manca, como mais ela diz, cega de um olho ou dos dois, toda raquítica talvez, ainda continua sendo a menina dos olhos. Impressionante. Segundo padrão de amor de Deus é esse padrão aqui. Vou voltar aqui. É quando nós entendemos esta frase. Quando nós recobramos o juízo espiritual, ele se dá quando finalmente começamos a pensar em alguém, qualquer pessoa que seja, além de nós mesmos. Em outras palavras, eu posso dizer para você que o segundo padrão do amor de Deus é o padrão substitutivo. E esse segundo é mais importante do que o primeiro. Porque eu posso ser um garoto apaixonado por uma garota, obstinado por conquistar o coração dessa garota, mas a partir do primeiro momento em que um grande desafio aparece na minha vida, como tem alguns garotos por aí, foge, esquece o amor obstinado, porque é apenas obstinado. Ele conquistou, ele conseguiu o que quis, pronto, começou a aparecer os primeiros perrengues, ó, cai fora, porque o amor acabou, já conquistou o que queria.
Então esse amor é interessante, mas não é tão importante para mim. É um amor que persegue, tudo bem, mas até que ponto vai continuar realmente comprometido? Agora, se você quer saber se alguém realmente te ama, tem ninguém solteiro aqui mais, né? Mas se você quer realmente saber que alguém te ama, só Tereza é solteira. Ah, Sara também. Ah, o Eric também, é verdade. Para os solteiros, querem saber se realmente alguém te ama, é o amor substitutivo. Que amor é esse? É quando a pessoa se coloca no teu lugar, se esquece de si mesma para fazer com que você viva uma boa vida. E isso é amor substitutivo. Me dê exemplos de amor substitutivo aí. Então eu vou ajudar vocês. Pai e mãe. Amor substitutivo. O que você faria com o seu filho? Se alguém hoje chegasse, ou o médico dissesse para você: querida mãe, querido pai, é o seguinte, para o teu filho viver, você precisa morrer, porque tem um órgão aí seu, vital, que eu preciso tirar de você para colocar no seu filho, mas logicamente você vai morrer. O que você diria? Na hora, ó, nem titubei, os pais aqui presentes não pensam um segundo para responder. Na hora? Claro, amor, o quê? Substitutivo. Quer saber se o marido te ama de verdade? Quer saber se a esposa te ama de verdade? O médico também vai fazer a mesma proposta. Para ela viver, você tem que morrer. E aí? Percebeu? Amor substitutivo. Esse, irmãos, eu sei que você ama o seu marido, eu sei que você ama a sua esposa, seus filhos, aquela coisa toda. Mas se você for falar em amor genuíno, legítimo, o amor precisa ser substitutivo. Não foi isso que Jesus fez por nós? Não foi? Sim ou não? Amor substitutivo. Para que eles vivam, para que eles tenham uma chance, eu vou dar a minha vida por eles. Na verdade foi isso que Jonas se torna um tipo de Jesus, quando os ímpios dizem para ele: o que a gente vai fazer para viver agora, Jonas, para ter uma chance de salvação? Jonas diz o que para eles? Me joguem. Me joguem. Se essa confusão está acontecendo, é por minha causa. Eu sou a resposta. Em todo o livro de Jonas, este é o primeiro pequena faísca que nós encontramos de Jonas tendo piedade pelo ímpio, ou pelo diferente, por incrível que pareça. Numa forma mais drástica. Mas ele também sabia que ele causou aquilo, né? Ele sabia que ele causou isso. Mas ele poderia ter ficado como? Na miúda. Pianinho. Talvez. Outro exemplo positivo de temor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então nós vimos 3 palavras importantes aqui hoje: medo, temor e oração. Quando chega no final, que o mar cessa, nós vamos descobrir ímpios, que antigamente eram maus, mas pela oportunidade que Deus dá, no meio de uma tempestade, de eles conhecerem a Deus, eles deixam o medo de lado, têm temor a Deus e começam a conversar com esse Deus. O último versículo que nós lemos, mais uma vez reforça dizendo assim, ó: temeram. Não está falando de medo aqui, está falando daquelas palavras que a gente usou, de reverenciar, de entender que existia alguém soberano acima deles. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram o quê? Votos. Foram batizados. Eles foram convertidos.
Quando é que a gente faz voto? Quando a gente vai... Quando é que a gente vai ser voto? Quando a gente vai se comprometer espiritualmente com Deus. O pastor chama na frente e diz aqui, agora vamos fazer os votos de batismo. Então você crê nisso, crê naquilo, tá. O que aqueles homens fizeram logo depois dessa tempestade? Fizeram seus votos. Vieram à igreja, que era o momento de levantar os sacrifícios. Lembra que eles falam dos sacrifícios? A Bíblia acabou de dizer. Eles vão à igreja e eles fazem os seus votos. O que a Bíblia está dizendo? Eles foram convertidos ao Deus Altíssimo de Jonas, mesmo Jonas não querendo. É bem pouco aquilo que nós falamos aqui sobre esse texto, mas eu acho que já foi significativo para nós entendermos algumas coisas. Olha, joguem ao mar, né? Tem muita coisa aqui para dizer. Vou terminar com essa frase aqui, para nós orarmos. Essa frase, eu não quero me gabar, mas ela é minha. Só não coloquei meu nome para não ficar mais gaboso aí. Mas a frase diz o seguinte: quando eu estou estudando, Deus vai impressionando a minha mente e eu tenho que escrever rápido, senão, passar um segundo eu já esqueci tudo. Mas essa eu consegui pescar. E ela diz assim: a salvação nunca foi um prêmio para crentes bonzinhos. A salvação é uma dádiva para pecadores Convictos. convictos Uau. daquilo que são. Muito bem. Com certeza foi. Quando nós sabemos quem realmente nós somos pecadores. Não somos santões. Qual que era a teologia de Jonas, junto com a teologia de Pedro e junto com a teologia de muitos outros? Eu faço por merecimento. Eu faço por comprometimento. Essa é a teologia de muitos, inclusive. Mas é uma teologia que parte de mim para Deus. A teologia dessa salvação, dessa santificação, parte de mim para Deus. Eu me comprometo contigo, mas não deve ser assim. A conversão deve partir de quem? De Cristo para mim. E o que Cristo oferece para mim hoje, para que eu viva livre? Entendendo que sou pecador, e é por isso que a salvação chega como uma dádiva. É quando eu aceito o que vem de Deus e o que vem de Jesus. Amor e graça. E isso vem dele para mim. Aí o meu merecimento vai para onde? Evapora. Que tem que ser assim. O meu merecimento precisa evaporar. Para que eu entenda que as coisas não vêm de mim, vêm de quem? De Deus. Única e exclusivamente dele. As consequências disso vão me tornar bonzinhos, vão me tornar alguém que não deseja mal para outra pessoa. As consequências disso vão fazer com que eu pare de falar mal do próximo, que eu pare de cuidar da vida do outro, que eu queira ser as consequências. Mas quando isso se inverte, acontece que nem Jonas, acontece que nem Pedro, acontece como outros que não entenderam no início e foram entender ao longo da jornada que Deus foi dando para eles. Que eu e você saibamos que somos pecadores convictos e por isso temos a dádiva do perdão, da graça e da salvação em Cristo Jesus. Esse é o nosso desejo e essa é a nossa oração. Amém. Amém. Que bênção, não é, irmãos? Aprendemos muito hoje, não é? Graças a Deus. Muito obrigada, pastor. O Espírito Santo continue iluminando e nos ajudando aqui na nossa jornada. Vamos então nos colocar de pé e cantar o hino 202. Não
E nele achei amigos sem igual. De tal amigo, apoio que eu tenho. Não ando só, pois ele é leal. Amém. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Santo e Bom Espírito esteja com cada um de nós hoje e para todos sempre. Amém. Mas eu vou ouvir a voz de Deus, em paz eu vou. Estou muito feliz.